Não, vamos falar de novo dessa rúcula, assim não é possível. Então a gente vê por aí, no guia do Ministério da Saúde, da Alimentação Saudável, Ministério da Saúde, tu tá ocupado, hein? Ocupado no mau sentido, ocuparam você, ocuparam as instâncias, tá bom? Mas vamos lá. Então é fácil você fazer um guia, recomendar a rúcula, que a rúcula não engorda. Claro que a rúcula não engorda. A rúcula tem 90 e poucos por cento de água. Então, quando eu como rúcula, eu não como rúcula, eu como água. Não é? Estou comendo água. Não é? Então, evidentemente, só que quando chega lá no estômago, meu estômago não sabe o que é rúcula e o que é água. Para ele, água é água e sólido é sólido, ponto final. Eu vou ficar com fome, supostamente. Ou eu vou conseguir enganar meu estômago. Vou enganar o estômago. Tem gente que fala, não, eu vou enganar minha fome. Pode ser, pode ser. Tipo, NAN AR, não é isso? NAN Comfort. Você engana o estômago do nenê. Muito ético, não é? Aí o nenê não chora à noite, né? Ele não consegue digerir os carboidratos que você colocou lá dentro da mamadeira e que não são lactose. Aí o menino fica com a barriga cheia a noite toda e não chora. Talvez ele tenha alguma outra dor que não doa, não é? Cujas consequências surjam depois. Mas aqui no caso do Ministério da Saúde, a rúcula que não engorda, é água, né? E a gente chega na questão, tipo, uva passa não pode comer, não pode comer, não pode comer ameixa seca, nem uva passa, porque são ultraprocessados, são altamente calóricos, tem uma grande quantidade de açúcar. Mas essa mesma uva, essa mesma ameixa, se comida in natura, é altamente saudável para o Ministério da Saúde. Mas por quê? Ah, meu Deus, ele não sabe o que é base seca e base úmida. Não tem isso no curso de nutrição, será? Essa composição de alimentos tem que ser vista em termos de base seca e de base úmida, não é? Então, se não é o seguinte, eu vou colocar aqui 5 uvas in natura e uma uva passa com um copo d'água. Você come uma uva passa e um copo d'água, você vai ingerir menos calorias do que com a uva in natura. E o Ministério da Saúde vai dizer, assim não pode, assim não pode. Mas como não pode? Eu estou comendo a uva com água, a uva in natura com água, vou comer a uva seca com a água que tiraram dela, eu estou pondo de volta, é a mesma uva, só que agora com água. Gente, vamos estudar um pouco aí de química, vamos pensar e parar de falar besteira, não é? Que esse negócio de alimento ultraprocessado, isso não se sustenta como conceito, como definição, isso não tem nenhum fundamento bromatológico. Isso daí pode servir como bandeira para combater a indústria de alimentos, as multinacionais, ou até para combater esses hábitos alimentares contemporâneos, de alimentos prontos para comer, muito doce, gostoso, cheio de gordura, saboroso, não é? Pode servir como bandeira, mas uma bandeira que não tem veracidade na razão, na lógica, na ciência, isso não vai perdurar. A questão da obesidade é uma questão séria. Não é uma questão antropométrica, hein? Ela é uma questão séria. Ela precisa ser compreendida com outra lógica e com outra vontade, não é? Porque com essa vontadezinha aí está atrapalhando.
está atrapalhando. Isso retarda a criação de novos conhecimentos sobre o fenômeno. Isso atrapalha a formulação de políticas públicas em saúde, porque a partir de um diagnóstico furado, passional, tendencioso, enviesado, doentio, tá bom? Até porque falar em doença, obesidade não é doença, tá bom? Ela pode ser causadora, em alguns casos, de algumas doenças. Mas ela em si, a obesidade não é uma doença, tá bom? Fica difícil, hein, gente? Eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo para ficar aqui fazendo vídeo para combater quem ocupa o Ministério da Saúde. Alô, Mandetta, dá um jeito aí.